pessoal, meu nome é Marcela Silva, eu sou professora da Escola Novo Mundo Mágico de Língua Portuguesa. A nossa aula de hoje vai ser uma revisão geral sobre narrativa, conto e fábula, que a gente estudou bastante nessa primeira unidade. Vamos falar primeiro da narrativa. A narrativa conta uma ou mais histórias, baseadas na realidade ou na imaginação, ou seja, é um texto que visa contar uma história. As histórias podem ser organizadas cronologicamente ou não. Como assim? A gente pode ter uma sequência, como também não pode. Em breve eu mostro a vocês. É o caso de La Casa de Papel. La Casa de Papel, ela se passa entre o passado e o presente. É como se eles estivessem no presente contando algo que já aconteceu, e aí fica entre flashbacks. Irmão do Jorel é uma série que tem uma ordem cronológica. É um episódio, essa história, quando a gente pega essa narrativa, ela vai ter uma ordem cronológica. Eu vou dar alguns exemplos em breve a vocês. Vejam aqui. Pode ocorrer por encadeamento. Tem uma ordem cronológica. Ó. Primeiro acontecimento, segundo acontecimento, terceiro acontecimento, quarto acontecimento. Ou pode ocorrer como encaixe. Uma história ou mais histórias são introduzidas no interior de outra que está sendo narrada. Como se você estivesse contando uma coisa, e aí para essa coisa fazer sentido, você tem que contar outra historinha dentro, e aí vai introduzindo outras partes. Alternância é essa daqui, ó. Uma história é interrompida várias vezes para dar lugar a outras, que também são narradas de modo descontinuado. La Casa de Papel. Começa aqui com o presente, que eles conseguiram fazer o assalto, aí depois passa o primeiro dia do assalto, aí depois vem o futuro, como é que eles estão viajando, e aí fica nessa. Quais são os elementos da narrativa? Ó, uma narrativa ela sempre vai conter um personagem. Aqui no caso de Irmão do Jorel, esses são os personagens, a família dele. O personagem ele pode ser o principal, que é o protagonista, podem ser os personagens secundários, que existem uma infinidade, em coadjuvantes, tem vários outros, e seus figurantes, tá? O espaço é o local onde se passa. Geralmente, no Irmão de Jorel, se passa na casinha dele, né? Tempo. Qual é o tempo? Aí eu botei aqui, ó. Vejam aqui. O ambiente familiar brasileiro na década de 1980. Então, o espaço-tempo que a gente tá, a nossa colocação histórica é essa aqui, ó. 1980. A gente tá no ano de 1980 quando a gente assiste O Irmão de Jorel. Narrador. O narrador, ele pode ser observador, personagem ou onisciente. No caso do Irmão de Jorel, quem narra é Juliano Henrico, que é o Irmão do Jorel, tá? Pra quem não sabia, o nome dele é Juliano. A ação. O que é a ação é o acontecimento de cada episódio, cada história, enfim. Aqui, tipos de narrador. Personagem é um narrador que participa da história. Onisciente é aquele que ele vai saber de toda a história, mas ele vai narrar e ele não vai opinar, não vai participar de nada da história. E tem o narrador observador. Ele observa a situação, ele descreve para você e ele vai falar tudo em terceira pessoa, ó, como se ele estivesse assistindo. Agora vamos para conto e fábula. O conto, ele é um texto narrativo, tá? Lembra que a gente acabou de falar do texto narrativo? Pronto, o conto é um texto narrativo. Narrativa literária geralmente curta, com poucos personagens, espaço e tempo, pois o foco é um conflito único que, no fim, trará uma lição moral. Ou seja, um conto ele não vai... Vejam só, aqui, voltando. Tem muitos personagens aqui, tá vendo? Num conto ele vai ter no máximo 3, que é para você conseguir compreender de uma forma bem rápida. A estrutura é estruturada por introdução, complicação e conflito. Então, vai iniciar, depois vai complicar, e aí vai vir um conflito e vai ter o finalzinho. Possui um clímax, momento de maior intensidade do drama, é o momento do auge do que está acontecendo. E possui um epílogo. O epílogo seria a lição de moral, tá? O prêmio ou o castigo, a vitória ou a derrota do protagonista. Mas vamos à fábula. A fábula é basicamente, é um texto narrativo também, tá? A fábula é basicamente um conto que fala sobre. Aí vejam só, tem duas características principais. Os personagens da fábula são animais, plantas ou objetos, ou seja, coisas que não têm vida. Não têm vida como humano, tá, gente? Não agem como pessoas. E aí, o que que acontece? A personificação, uma figura de linguagem, ela age aqui para que a gente consiga dar uma característica humana a animais, plantas e objetos. Isso é uma característica principal da fábula.
Sempre vai vir uma lição de moral também. E quase sempre vem em forma de provérbios no final. Como assim? Aqui tem um exemplo. Águas passadas não movem moinhos, tá? Geralmente o enredo está ligado ao caráter humano. Como assim? São coisas que comprometem o caráter humano, vaidade, orgulho, persistência, bondade, etc. E aqui eu trouxe algumas fábulas famosas para vocês. Ó, a raposa e as uvas, a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, os três porquinhos, a galinha dos ovos de ouro, João e o pé de feijão, e tem 1 milhão de outros, uma diversidade imensa de fábulas, tá? Obrigada, gente. As atividades vão estar lá no Google Classroom, tá? Vocês podem entregar. Até a próxima segunda-feira e eu trouxe aqui irmão do Jorel para dar tchau.